Ela foi humilhada por não ter o sobrenome certo. Ele, um milionário que acreditava que amor vinha depois do status. Quando descobriu que ela não podia engravidar, a trocou por outra, rica, perfeita e infértil. 10 anos depois, a verdade vem à tona. Júlia reconstruiu sua vida sozinha, escolheu ser mãe nos próprios termos e se tornou referência nacional no direito de família. Agora, prestes a dar à luz 2 filhas, reencontra aquele que um dia a tratou como invisível. Mas ela não é mais a mesma. Prepare-se para uma história emocionante, poderosa e cheia de reviravoltas, onde o amor próprio vence o preconceito e a autenticidade destrói aparências. Deixe seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. A luz da manhã atravessava os vidros impecáveis da cobertura no alto da Avenida Europa, tingindo de dourado os móveis frios e luxuosos de um apartamento que parecia mais um showroom do que um lar. Júlia Vasques estava parada diante da imensa janela panorâmica, onde São Paulo se estendia até onde os olhos alcançavam, respirando fundo, como quem tentava preencher um vazio que não tinha fundo. Ela tinha 36 anos, um currículo brilhante como professora de Direito Constitucional na universidade mais prestigiada do país. Uma casa que parecia capa de revista e um sobrenome recém-adquirido que abria portas. Mas nada disso preenchia o silêncio entre os cômodos. Nada disso apagava a ausência que a corroía por dentro. Ela ainda não era mãe. Ela passou a mão nos cabelos presos num coque disciplinado, girando lentamente quando ouviu o som da porta se abrindo. Era sempre assim. Rafael Lacerda chegava como se fosse o dono do tempo. O terno alinhado, a pasta de couro italiano e aquele ar de quem já esperava o mundo de joelhos. Um dos advogados empresariais mais cobiçados da América Latina, Rafael era também seu marido, pelo menos no papel. Rafael, ela começou reunindo coragem. Acho que chegou a hora de procurarmos um especialista. Já tentamos naturalmente há quase 4 anos. Talvez devêssemos fazer exames, os 2. Ele suspirou sem sequer olhá-la. Lá vem você de novo com essa conversa. Isso não é só uma conversa, Rafael, é a nossa chance. Não quero desistir de ser mãe sem ter tentado de verdade. Ele finalmente a encarou. Seu olhar era como vidro, bonito, mas cortante. Os Lacerda nunca tiveram esse tipo de problema. Meu pai teve 5 filhos, meu avô 7. Se tem algo errado, Júlia, não está do meu lado. Ela sentiu o estômago afundar. As palavras dele eram flechas fincadas no peito, frias, certeiras e dolorosamente previsíveis. Ele pegou um copo de cristal, serviu o uísque como quem ensaia a perfeição e tomou um gole sem sequer vacilar. Você quer um filho, Júlia? Ótimo, mas não à custa da minha imagem. Não vou ser tratado como um paciente de clínica de fertilidade só porque você insiste em bancar a vítima. Isso não é sobre imagem. Ela respondeu com a voz embargada. É sobre coragem, sobre sermos honestos um com o outro. Você quer ser honesta? Ele se aproximou sem elevar a voz, mas cada palavra era um soco. Vamos ser então. Você ainda se agarra a essa carreira de professora como se isso fosse relevante. Continua recusando meus jantares de negócios, minhas viagens, meus círculos. Vive me envergonhando com esse seu jeito, simples, e o pior, não consegue cumprir o mínimo, gerar um herdeiro. Ela ficou imóvel. Aquilo não era mais frustração, era crueldade crua, e não era a primeira vez. Rafael, ela disse tentando manter a dignidade. Eu sou sua esposa, não uma funcionária da sua empresa. Eu mereço respeito. Ele riu. Um som vazio que ricocheteou pelas paredes geladas do apartamento. Respeito se conquista, Júlia. Você era um projeto interessante quando nos conhecemos. Aquela menina da Zona Norte que conseguiu bolsa na Federal, cheia de brilho nos olhos. Mas você parou. Parou no tempo, na ambição, na aparência.
E agora me pede para sentar ao seu lado numa sala de espera e aceitar que o problema pode ser meu? Não. Obrigada. Ela não respondeu. Só sentiu algo se romper, como uma linha tênue que segurava o que restava do casamento. No dia seguinte, Júlia estava sentada na sala delicadamente decorada da doutora Renata Braga, uma das mais renomadas especialistas em fertilidade da capital. Sozinha. Rafael sequer retornou as mensagens. Todos os seus exames estão excelentes, Júlia, disse a médica sorrindo com gentileza. Seu corpo está pronto. O quadro é positivo. O nó na garganta de Júlia se desfez em lágrimas silenciosas. Então, não há nada errado comigo? Absolutamente nada, confirmou Renata. Mas, Júlia, para que possamos avançar com qualquer tratamento, é fundamental avaliarmos o casal, inclusive os fatores masculinos. Ele não quer, ela murmurou. Ele diz que é uma ofensa à masculinidade dele. Renata assentiu, como quem já ouvira aquilo antes. Infelizmente é mais comum do que deveria, mas não podemos forçar ninguém. O que podemos fazer é te ajudar a pensar em outros caminhos. E eu posso te apresentar uma clínica excelente, com uma taxa de sucesso altíssima, se você decidir seguir sozinha. Sozinha. A palavra parecia um abismo, mas pela primeira vez em anos, Júlia sentiu que talvez fosse também um renascimento. Mais tarde, naquele mesmo dia, sentada diante de sua irmã caçula, Natália, em uma cafeteria modesta no bairro onde cresceram, Júlia contou tudo. Sobre os exames, sobre Rafael, sobre os papéis do divórcio que ela finalmente teve coragem de assinar. Ele não vai aceitar perder o controle, disse Natália. Mas quer saber? Que se dane. Você merece mais, muito mais. Eu preciso encontrar meu lugar no mundo de novo, Júlia disse com voz trêmula. E preciso fazer isso por mim, não como ex-esposa de ninguém. Natália sorriu. Então começa por aqui. Assina os papéis e, se quiser, amanhã mesmo a gente começa a procurar um apartamento, pequeno, mas seu. Naquela noite, Júlia pegou sua placa de identificação da faculdade. Professora Júlia Vasques. E segurou firme. Ela seria de novo dona de sua história. Júlia entrou na sala de reuniões do escritório de advocacia com passos firmes e olhos afiados. Nada naquela mulher lembrava a jovem insegura que, anos atrás, acompanhava Rafael a eventos onde era olhada de cima a baixo por mulheres que diziam admirar sua coragem em dar aulas ao invés de comandar uma fundação ou um negócio da família. Agora, ela tinha uma causa e, mais importante, tinha a si mesma de volta. Do outro lado da mesa, Camila Matos, advogada renomada e implacável em casos de separação de alto padrão, analisava os documentos enviados por Rafael. Esses termos são uma piada, ela disse, empurrando os papéis para o lado com desdém. Ele quer te empurrar para fora com o mínimo possível, achando que você vai aceitar só para se livrar do processo. Ele me subestima, respondeu Júlia, tirando um cheque da bolsa. E isso termina agora. Quero que protocolize tudo hoje mesmo. E esse é o adiantamento. Do meu dinheiro, não do dele. Camila ergueu as sobrancelhas. Isso muda tudo, Júlia. Está pronta para lutar? Eu não quero destruir ninguém. Só não vou mais ser apagada da minha própria história. Horas depois, ao sair do cartório onde assinou oficialmente a petição de divórcio, Júlia respirou o ar da cidade como se fosse a primeira vez. Livre, ainda ferida sim, mas viva. O apartamento novo era pequeno, no segundo andar de um prédio sem elevador em Perdizes. As paredes ainda estavam nuas e o eco dos passos dela soava como um sussurro de recomeço. Deixou para trás os móveis caríssimos de Rafael, os talheres italianos que nunca usou, os quadros sem alma. Agora cada item que entrasse ali teria propósito, teria afeto. Naquela mesma noite, sentada no chão com sua irmã, comendo pizza direto da caixa, Júlia riu, de verdade. Riu de nervoso, de alívio, de liberdade.
Lembra quando a gente morava naquele puxadinho que alagava quando chovia? Natália perguntou, rindo. Lembro. E lembro também de prometer que ia ter um lar um dia, um de verdade. Tô chegando lá. No dia seguinte, Júlia retornou à clínica recomendada pela doutora Renata. Lá conheceu o Dr. Hugo Bastos, especialista em reprodução assistida. Um homem calmo, de fala serena e olhos escuros que escutavam mais do que julgavam. Você não está sozinha, Júlia, ele disse após revisar seus exames. Hoje, milhares de mulheres estão optando por formar famílias nos próprios termos, e você tem excelentes chances. Quero começar, ela respondeu com uma convicção que surpreendeu até a si mesma. A escolha do doador não foi fácil. Ela passou noites lendo perfis. Evitou os mais perfeitos, que pareciam fichas de marketing. Parou em um que chamou sua atenção por algo que não dava para explicar em palavras. No campo da biografia, ele havia escrito: família é a soma das escolhas que fazemos por amor, e todo filho merece ser recebido com verdade e afeto. Era esse. No mesmo período, um novo nome começou a cruzar com frequência o caminho de Júlia: Dr. Caio Montalvão. Um advogado especializado em direito reprodutivo, indicado pela clínica para ajudá-la a garantir segurança legal durante o processo de inseminação e, futuramente, sobre a guarda e os direitos do bebê. O escritório dele ficava numa casa antiga restaurada, onde fotos de clientes com seus filhos decoravam as paredes entre prateleiras de livros jurídicos. Durante a primeira consulta, ele a ouviu com atenção rara. Você está reescrevendo o próprio destino, Júlia. Não se sinta culpada por isso. Ela sorriu, surpresa com a conexão fácil entre eles. Algo sobre a forma como ele falava, como mantinha o olhar, fazia com que ela se sentisse vista, de verdade. Com o apoio dele e a liberação dos exames, o procedimento foi agendado. A inseminação seria realizada na semana seguinte. E, enquanto a data se aproximava, Júlia reorganizava o apartamento, a vida e a alma. Certa tarde, enquanto ajustava o berço que acabara de montar sozinha, sentiu uma pontada inesperada de emoção. Não de medo, mas de esperança. Na véspera do procedimento, ela passou a noite com Natália, que lhe trouxe sopa, cobertor e palavras de encorajamento. Você vai ser a melhor mãe que esse mundo já viu, Ju. E se não der certo? Ela perguntou com lágrimas escondidas. Você tenta de novo, mas se der, essa criança vai ter a sorte de ser criada pela mulher mais corajosa que eu conheço. A inseminação ocorreu de forma rápida, silenciosa, mas carregada de significado. O Dr. Hugo foi gentil e meticuloso. Ao final, Júlia ficou alguns minutos deitada, os olhos fechados, as mãos sobre o ventre. Sozinha no corpo, mas acompanhada por uma multidão de sonhos. Foram dias de espera, de silêncios longos, de resistir à tentação de fazer o teste antes da hora. Natália ligava todos os dias, Caio enviava mensagens com frases que sempre arrancavam um sorriso. A universidade ajustou sua carga horária. E assim, Júlia foi preenchendo os espaços com algo que não sentia há anos: paz. Até que uma manhã, enquanto escovava os dentes, um segundo traço rosa surgiu no teste em cima da pia. Ela sentou no chão frio do banheiro e chorou. Pela vida que começava, pela coragem que teve, pela mulher que voltou a ser. Minutos depois, com a voz trêmula, ligou para Natália. Adivinha quem vai ser tia? O grito da irmã ecoou pelo telefone. Mas o que Júlia não sabia era que outro som ecoava, silencioso e inesperado, do outro lado da cidade. Do outro lado da cidade, em um escritório tão frio e impecável quanto seu dono, Rafael Lacerda observava a chuva escorrer pela vidraça. Era fim de tarde, mas ele nem notara o tempo passar. Seus dias estavam cada vez mais iguais. Planilhas, reuniões, sorrisos que não chegavam aos olhos.
O divórcio com Júlia, que ele acreditava ser um alívio, tornara-se uma ferida invisível e incômoda. Ele se casou novamente, claro, com Cíntia Gouveia, filha de um banqueiro com sobrenome e pedigree. O tipo de mulher que falava 5 idiomas, sabia escolher o vinho certo e tinha uma lista de contatos que valia mais do que um MBA. Mas não ria com o corpo, não discutia ideias com brilho nos olhos e não o fazia se sentir inteiro, apenas adequado. Nos primeiros meses, Cíntia e Rafael circularam como um casal de vitrine. Viagens, eventos, sorrisos ensaiados em colunas sociais. Mas, em casa, o silêncio era um visitante constante. E quando os exames de fertilidade começaram a mostrar que algo não ia bem, Rafael se viu cercado de espelhos que ele evitava há anos. Foi no consultório de uma clínica de elite que ouviu o diagnóstico: contagem espermática crítica, baixa mobilidade, possibilidades mínimas de concepção natural. A médica falava com voz neutra, profissional, mas cada palavra era como cacos de vidro em sua garganta. Isso não é possível, ele dissera atônito. Os Lacerda sempre foram férteis. Fertilidade não é um legado hereditário garantido, Sr. Lacerda. A medicina tem mostrado que diversos fatores, inclusive ambientais e emocionais, influenciam bastante. Naquela noite, o silêncio em casa era mais espesso que o normal. Cíntia, sempre tão prática, sugeriu discretamente a opção de doador anônimo, como se estivessem escolhendo um plano de saúde. É apenas biologia, Rafael, ela disse. O importante é o sobrenome, a continuidade, o resto, ninguém precisa saber. Mas Rafael não conseguiu engolir aquilo. Era como ouvir um eco sombrio de si mesmo anos atrás, quando usara quase as mesmas palavras para ferir Júlia. Na manhã seguinte, impulsivo, ele digitou o nome dela no Google. E ali, entre artigos jurídicos e menções em congressos acadêmicos, encontrou um vídeo recente de uma palestra. Professora Júlia Vasques. Humanizando o direito de família, quando os precedentes enxergam as pessoas. A imagem dela preenchia a tela, firme, serena, com um brilho no olhar que ele não via desde os tempos em que ela ainda acreditava nele. E então, ele viu a leve curva embaixo do vestido, a mão repousando instintivamente sobre a barriga, o sorriso contido de quem carrega um segredo precioso. Ela estava grávida. Rafael pausou o vídeo, ampliou a imagem, viu os olhos dela, agora cheios de uma paz que ele nunca conseguiu oferecer. E a pergunta surgiu como um trovão no centro do seu peito. Ela estava esperando um filho? Mas como? No mesmo momento, Beatriz Melo, velha amiga da elite e especialista em espalhar boatos como quem distribui pétalas, mandou uma mensagem. Querido, soube da nova da Júlia? Dizem que ela escolheu um doador. Grávida de gêmeos, acredita? Uma verdadeira novela. E você? Quando vem o herdeiro dos Lacerda Gouveia? Ele não respondeu. Apenas desligou o celular e encarou o reflexo no espelho. O homem ali não era mais um vitorioso. Era alguém que passou a vida tentando preencher o vazio com status, sem perceber que o que mais importava havia ficado para trás. Rindo de si mesma numa sala de aula, corrigindo provas com o cabelo preso de qualquer jeito, chamando-o para ser melhor. Naquela noite, Júlia se preparava para dormir quando seu celular vibrou. Era uma mensagem de Caio. Recebi a documentação final da clínica. Está tudo em ordem. Quando quiser, podemos registrar a declaração de maternidade legalmente. Vai ser tudo feito no seu tempo. Ela sorriu. Com quase 12 semanas de gestação, as mudanças físicas eram sutis, mas a transformação interna era monumental. Mais tarde, ao fechar os olhos, sentiu algo novo. Um leve movimento no ventre, como uma pluma dançando na água. A vida estava ali e não havia mais espaço para arrependimentos. Na manhã seguinte, enquanto tomava café na varanda do apartamento novo,
O sol iluminava as caixas ainda abertas, as plantas que tentavam crescer nos vasinhos improvisados e os papéis da próxima aula. Júlia estava longe do luxo que Rafael oferecia, mas tudo ali era seu. E pela primeira vez, ela não precisava provar isso a ninguém. Seu celular vibrou. Era uma ligação não identificada. Ela atendeu. Júlia, sou eu, Rafael. O nome saiu como um veneno morno. Ela não disse nada. Eu vi o vídeo da sua palestra e soube da gravidez. Silêncio. Eu só queria conversar, por favor. Ela respirou fundo. Os batimentos aceleraram. Não de medo, mas de uma força que agora sabia que tinha. Se você quiser conversar, Rafael, venha como homem, não como o advogado nem como o herdeiro. Porque aqui você não tem mais domínio nenhum. E então ela desligou. O silêncio após desligar a chamada foi absoluto, como se o tempo tivesse parado por um segundo para deixar que cada palavra reverberasse dentro de Júlia. Ela ficou ali parada, com o celular na mão, os olhos fixos na cidade que despertava aos poucos. A conversa não tinha sido longa, mas havia aberto uma fenda. E ela sabia que precisava decidir como queria lidar com o passado que, por mais que tentasse enterrar, ainda insistia em bater à porta. Horas depois, já na universidade, Júlia tentava se concentrar na revisão de artigos enviados pelos alunos. Mas as palavras de Rafael ecoavam como uma sombra que tentava se esticar por entre as conquistas que ela havia construído. Ela fechou o laptop, levantou-se e impulsivamente pegou o celular. Caio, você pode almoçar comigo hoje? Claro, respondeu ele sem hesitar. Tudo bem? Preciso conversar com alguém que entende mais do que parágrafos e jurisprudência. Encontraram-se em um restaurante discreto, frequentado por professores e médicos da região. Caio já a aguardava, como sempre com o olhar calmo e um sorriso sincero. Quando ela chegou, ele se levantou e puxou a cadeira. Não quero misturar as coisas, Caio, mas preciso ser honesta, disse após o primeiro gole de suco. Rafael me ligou. Isso explica o tom da sua voz. Ele ajeitou os óculos. Quer falar sobre isso? Ela hesitou. Então assentiu. Contou tudo. A ligação, o pedido para conversar. A voz que parecia ter envelhecido. A tentativa de reaparecer como se anos de indiferença e arrogância pudessem ser desfeitos com um "por favor". E o que você sente? Caio perguntou. Raiva, claro, mas também pena e talvez uma pontinha de compaixão. Ela olhou pela janela. Eu o amei, Caio, e fui destruída por aquele amor. Mas também foi graças a isso que cheguei onde estou. Eu me reconstruí das cinzas que ele deixou. Não quero que ele volte e tente reescrever a minha história. Nem como desculpa, nem como redenção. Então não deixe, disse Caio com firmeza. Você não deve nada a ele, Júlia. Nem conversa, nem compreensão. Mas se você sentir que precisa desse encontro para virar a página de vez, faça. Por você, não por ele. Ela respirou fundo e assentiu. Talvez eu precise sim, mas não sozinha. Na semana seguinte, o convite inesperado veio da universidade. Júlia havia sido selecionada para representar o Brasil na Conferência Internacional de Direito Familiar em Lisboa. Sua palestra sobre métodos humanizados na resolução de conflitos familiares tinha chamado atenção no exterior. Era uma oportunidade imensa, mas também vinha com desafios. Ela estaria com 24 semanas de gestação na data da viagem. Quando compartilhou a notícia com Caio, ele sorriu com orgulho. Isso é incrível e justo. Você merece esse palco, e não se preocupe. Já estou cuidando da parte legal para que você viaje com tudo assegurado, inclusive a assistência médica por lá. Você cuida de tudo, ela disse, com um sorriso mais íntimo do que pretendia. Porque quero ver você voar, Júlia. Sempre quis. O silêncio entre eles disse mais do que qualquer frase.
Na mesma noite, Rafael Lacerda olhava para a tela do computador sem ver. Cíntia não estava mais em casa. A desculpa fora uma viagem a trabalho. A verdade, ela se mudara para o apartamento dos pais. Esse casamento virou um problema de imagem, ela dissera. E imagem é a única coisa que não posso perder. Rafael não discutiu. Pela primeira vez na vida, não teve forças para lutar por algo que nunca foi real. Sozinho no apartamento decorado como uma capa de revista, ele abriu novamente o vídeo da palestra de Júlia. E assistiu, dessa vez até o fim. As palavras dela não eram apenas técnicas, eram verdadeiras. Eram sobre dor, perdão, recomeço. Era sobre ela. Era o que ele nunca foi capaz de enxergar. Enquanto isso, Júlia organizava os últimos detalhes da viagem com a ajuda de Natália, que havia se tornado sua maior aliada e madrinha não oficial da futura dupla de bebês. "Vai brilhar, mana", disse ela, abraçando a irmã em frente ao espelho. "E vai mostrar que nenhuma mulher precisa de sobrenome de herança para fazer história." Na manhã da viagem, com as malas prontas, Júlia recebeu uma nova mensagem. Um número salvo. Rafael. "Estarei em Lisboa a trabalho. Se quiser, podemos conversar. Só conversar." Ela olhou para o texto, depois para o espelho, depois para a barriga, e respondeu apenas: "Talvez." Lisboa parecia respirar em outro ritmo. As ladeiras de pedras antigas, os telhados terracota e o cheiro de sal do Tejo no fim de tarde envolviam Júlia como um abraço inesperado da vida. Era sua primeira viagem internacional sozinha em anos, mas desta vez não como acompanhante de ninguém. Ela era a conferencista, a voz que todos esperavam ouvir. E pela primeira vez em muito tempo não sentia medo de ocupar esse espaço. A barriga já denunciava com firmeza a presença das gêmeas. O vestido azul marinho que escolhera para o evento principal não escondia, e ela não fazia questão de disfarçar. Era o símbolo de tudo que reconquistou: liberdade, maternidade, dignidade. No hotel onde os palestrantes estavam hospedados, os sorrisos vinham de verdade. As perguntas eram sinceras. Ela não era julgada por seu passado, nem por sua origem, nem por ter vindo de um país onde o direito de família ainda lutava para enxergar o humano por trás dos papéis. Ela era ouvida, e isso bastava. Na noite anterior à sua palestra, Caio ligou por vídeo da sala de estar de sua casa. "Como estão as meninas?" "Ativas", ela respondeu rindo. "Parece que gostam de estar em outro fuso." "Como você está?" "Assustada, empolgada, orgulhosa, cansada." Ela parou. "E um pouco apreensiva também. Rafael chegou hoje à cidade." Caio ficou em silêncio por um segundo. "Você decidiu se encontrar com ele?" "Ainda não, mas sinto que é inevitável. Eu só quero que você se proteja, Júlia. Que se lembre de tudo o que construiu. E que esse encontro, se acontecer, seja pelo motivo certo. Fechar portas, não reabri-las." Ela sorriu. "É por isso que gosto de ter advogados emocionais por perto." Na manhã seguinte, a sala de conferências estava cheia. Educadores, magistrados e representantes de várias nações se reuniam para ouvir a mulher brasileira que estava redefinindo a forma como o direito de família era ensinado na prática. Júlia subiu ao palco com passos firmes, sentindo os olhares, as luzes e o peso doce da responsabilidade. Sua palestra começou com técnica, mas evoluiu para algo mais íntimo. Durante muito tempo, vi o direito como um escudo. Depois percebi que ele também podia ser ponte. E foi quando compreendi isso que minha forma de ensinar mudou. Porque cada processo carrega vidas, corações, sonhos e feridas. Não se pode julgar sem antes ouvir. A plateia aplaudiu de pé, e ela desceu do palco com o coração acelerado, não só pela emoção, mas pela movimentação inesperada no fundo da sala. Rafael estava ali, esperando. Não vestia mais seu terno de grife. Usava uma camisa simples, aberta no colarinho.
Os olhos tinham olheiras. As mãos estavam unidas nas costas, como quem carrega o peso do que nunca disse. Ela caminhou até ele com o cuidado que a gravidez exigia, mas sem hesitar. "Posso te acompanhar até o jardim do hotel?" Ele perguntou. "Só por alguns minutos." Ela assentiu. O vento da tarde acariciava as folhas das árvores enquanto os dois caminhavam lado a lado em silêncio. "Você está linda, Júlia," ele disse, quebrando o silêncio. "Estou viva. É diferente." Ele sorriu com tristeza. "Eu vim te dizer uma coisa que deveria ter dito anos atrás. Eu errei. Errei em cada julgamento, em cada humilhação, em cada vez que te fiz se sentir menor. E pago por isso todos os dias." Ela respirou fundo. "Você me trocou porque minha origem te envergonhava. Porque minha simplicidade não cabia na sua moldura de família perfeita. Mas, Rafael, eu nunca precisei do seu sobrenome. Só queria respeito, parceria. E agora, você veio por isso?" Ele hesitou. "Vim porque não consigo olhar no espelho e fingir que estou inteiro. Porque cada vez que vejo você florescer, percebo o quanto fui cego. E por quê?" Ele parou, os olhos marejados. "Eu sou estéril, Júlia. Sempre fui. E só descobri quando já era tarde demais." Ela olhou para ele, com compaixão, com verdade, mas sem raiva. "Eu sei", disse. "Não por você, mas porque a vida me mostrou que não adianta guardar culpa alheia. O que você fez me feriu, Rafael, mas também me libertou." Ele abaixou a cabeça. "Posso saber quem é o pai?" Ela sorriu, colocando a mão sobre a barriga. "Um doador, escolhido com cuidado, com amor. Mas o que importa é que essas meninas são minhas e nascerão cercadas de verdade e de gente que as ama pelo que são, não pelo que representam. Ele..." A voz falhou. "Ele te ama. Ama. E não precisa dizer. Está comigo todos os dias. Me apoia. Me vê." Um silêncio profundo se instalou. "Obrigado por me ouvir", ele murmurou. Ela assentiu. "Agora me ouça, Rafael. Não tente fazer parte do que eu construí. Isso aqui é meu. Essas vidas que carrego são minhas. E essa paz que você sente agora não é perdão, é encerramento." Ele assentiu, os olhos vermelhos. "Adeus, Júlia." Ela sorriu com ternura. "Adeus." E se virou, sentindo o vento levantar suavemente os cabelos. Cada passo de volta ao hotel era uma afirmação. Cada respiração, um lembrete. Ela não era sombra de ninguém, era luz. E não precisava que ninguém mais a iluminasse. De volta ao saguão, encontrou uma notificação em seu celular. Uma mensagem de Caio. "Assistindo sua palestra pela transmissão. Chorei aqui. Quando você voltar, tenho uma pergunta importante para te fazer. E um anel, se você estiver pronta." Júlia riu sozinha. E então, com a mão sobre a barriga e lágrimas nos olhos, respondeu: "Volto amanhã." E sim, o voo de volta ao Brasil parecia mais leve, talvez pelo alívio de ter enfrentado fantasmas antigos com serenidade. Ou talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, Júlia sabia que o futuro estava do outro lado do oceano, e não atrás dela, nas cinzas do que foi. Na mala, além dos prêmios e convites para novas conferências, ela trazia uma paz nova, daquelas que só quem atravessa tempestades conhece. Natália estava no aeroporto com um cartaz improvisado. "Seja bem-vinda, conferencista mais poderosa do hemisfério sul e mãe das gêmeas mais sortudas do mundo." Júlia riu, chorou e abraçou a irmã como quem retorna para casa após uma guerra silenciosa. No mesmo dia, à noite, ela foi para a casa de Caio. Ele estava na varanda, segurando 2 canecas de chá e usando aquele moletom antigo que ele jurava não saber que já tinha furos. "Tava achando que você ia desistir de mim lá em Lisboa", ele disse sorrindo. "Estava ocupada terminando um ciclo." Ela respondeu, pegando a caneca com as 2 mãos.
E agora estou pronta para começar outro. Caio se aproximou com um anel pequeno, mas elegante nas mãos. Nada de grandes gestos, nada de joelhos. Apenas os olhos firmes, a respiração leve e a verdade estampada no rosto. Júlia Vasques, você me ensinou mais sobre coragem do que qualquer caso que já defendi. Você me mostrou que família é escolha, construção e respeito. E eu quero construir isso com você, com as meninas, com tudo que vier. Casa comigo? Ela sorriu, os olhos marejados, as mãos trêmulas. Eu casei uma vez por aparência. Agora, quero casar por verdade. Sim, Caio. 1000 vezes sim. Os meses que seguiram foram de preparativos. Não para uma cerimônia, mas para uma chegada dupla. A gravidez avançava com tranquilidade e a equipe médica a acompanhava de perto. Na universidade, Júlia continuava ativa, coordenando projetos e orientando alunos mesmo em home office. Caio assumiu sua nova função de futuro pai presente com dedicação total, transformando o quartinho das bebês com detalhes escolhidos a dedo. Esse papel de parede com nuvens tem cheiro de esperança, ele disse uma tarde, enquanto pintava com Natália e Júlia ria sentada na poltrona, observando os dois discutirem sobre qual tom de azul era mais aconchegante. Esperança é quando a gente pinta sem saber o que vai dar, respondeu Júlia, mas pinta mesmo assim. Na 36ª semana, a médica sugeriu agendar o parto. As meninas estavam saudáveis, bem posicionadas, e o corpo de Júlia já dava sinais de cansaço. A noite antes da internação foi silenciosa. Ela andou pelo apartamento, tocando os móveis, as roupas minúsculas dobradas, os livros, o berço duplo. Estou com medo, Caio, ela confessou. Eu também, ele respondeu. Mas medo é só sinal de que algo muito importante está prestes a acontecer. No hospital, tudo foi preparado com delicadeza. A sala de parto foi preenchida por sorrisos e expectativa. Natália não largava a mão da irmã. Caio, ao lado, sussurrava palavras de força como quem sabe que aquela era a maior batalha da vida deles. E então, elas vieram ao mundo. Primeiro, Helena. Gritou como quem exigia ser ouvida, forte, viva, decidida. Depois, Clara. Chegou em silêncio, mas com os olhos muito abertos, observando tudo ao redor como quem já entendia mais do que devia. São perfeitas, disse a médica. São nossas, respondeu Júlia, emocionada. O choro se misturou com risos. As câmeras capturaram os primeiros segundos de uma nova história. E no meio daquele caos doce, Júlia olhou para Caio, que segurava Clara com mãos firmes e olhos marejados, e soube com toda certeza, ela nunca mais estaria sozinha. Os dias seguintes foram uma dança de fraldas, choros, mamadas e pequenas vitórias. A primeira vez que Helena segurou o dedo de Caio, o primeiro sorriso de Clara. As noites em claro, as manhãs com cheiro de café e leite morno. Isso é amor, né? Perguntou Natália certa manhã. Não, respondeu Júlia sorrindo. Isso é vida. Amor é só o começo. Meses se passaram desde o nascimento de Helena e Clara, e a vida de Júlia encontrava uma nova harmonia, feita de caos e beleza. A cada madrugada em claro, a cada choro acalmado no colo, ela sentia os dias se encaixarem. Nada mais era silencioso, mas tudo fazia sentido. A casa que um dia foi só dela agora respirava em uníssono com duas pequenas almas que a chamavam de mãe. Caio se tornou não apenas presença, mas raiz. Os cuidados com as meninas, os almoços improvisados, os cochilos no sofá com as gêmeas adormecidas sobre o peito, tudo nele era gesto de pertencimento. Eles não se casaram oficialmente, ainda não. Mas viviam como se já fossem uma família há anos. Um dia a gente celebra com festa, disse Júlia, rindo, enquanto lavava mamadeiras. Já estamos celebrando. Todo dia, respondeu ele beijando sua testa. Na universidade,
O retorno de Júlia foi acolhido com entusiasmo. Seus alunos, antes admiradores de sua didática firme, agora viam nela algo além. Uma mulher que viveu o que ensinava. Suas aulas tinham mais cor, mais alma. E seus projetos passaram a incluir discussões sobre parentalidade solo, estrutura familiar contemporânea e equidade nos processos de guarda, todos marcados por sua experiência pessoal. "A senhora é diferente", disse uma aluna certa tarde. "Eu sou inteira agora", Júlia respondeu. Durante um seminário interno, apresentou um novo módulo, Famílias Além do Papel. O projeto propunha olhar para a estrutura familiar com mais empatia, reconhecendo a diversidade de realidades, trajetórias e escolhas. Foi nesse mesmo seminário que recebeu um envelope, entregue discretamente por uma funcionária da secretaria. O remetente, Rafael Lacerda. Ela hesitou antes de abrir, mas abriu. Lá dentro, uma única carta, escrita à mão. "Júlia, demorei muito para entender que algumas perdas são, na verdade, espelhos. A sua ausência me mostrou quem eu era. Não escrevo para pedir nada. Não quero estar na sua vida, nem nas das meninas. Apenas queria agradecer por ter me amado quando eu era só vaidade, por ter me enfrentado quando eu era arrogância, e por ter seguido em frente, mostrando a mim e ao mundo que o amor verdadeiro começa dentro da gente. Espero que elas cresçam com seus olhos e com sua força. Adeus, Rafael." Júlia dobrou a carta com delicadeza. Não havia dor, nem mágoa, apenas a sensação de que, enfim, o ciclo havia se fechado. No fim de semana seguinte, Caio a levou com as meninas até o parque onde ela costumava ir sozinha, antes de tudo acontecer. Era um daqueles dias em que o céu parece feito de algodão e o tempo caminha mais devagar. Helena deu os primeiros passos com a ajuda de Caio. Clara, mais contida, ria sentada no tapete. "Lembra quando você me disse que tudo isso começou com um corte?" perguntou Júlia olhando para ele. "Lembro, uma ruptura. Hoje vejo que foi uma libertação." Ela se aproximou dele e segurou sua mão. No anel que Caio havia dado, uma pequena inscrição interna. Verdade, não aparência. Ali, no meio do parque, com as filhas brincando sob o sol e o vento brincando com os cabelos dela, Júlia entendeu que não havia mais páginas por virar. Estava tudo ali, completo, pronto para ser vivido. "Mãe", balbuciou Clara pela primeira vez. Júlia chorou. "Você ouviu isso?" "Ouvi", disse Caio, "e quero ouvir por muito tempo." Naquele momento ela pensou em tudo o que viveu. O abandono, a humilhação, a reconstrução, o recomeço. E soube, às vezes, o que parece ser uma perda irreparável é apenas o mundo nos empurrando para o caminho que realmente nos pertence. Ela se abaixou, abraçou as filhas e sussurrou: "Eu não precisei de um sobrenome herdado. Eu criei o meu próprio legado." E foi assim que ela venceu, sem palco, sem plateia, apenas com amor, com coragem, com a verdade que ninguém mais podia tirar dela.